Olá pessoal, tudo bem? Carlos Kowalski, sejam bem-vindos ao canal Meu Teto e hoje a gente vai falar sobre como fazer um financiamento imobiliário pelo Banco Bradesco. Se você tem interesse, se você é corretor, se está comprando, se é construtor, se é o vendedor, então recomendo ver esse vídeo até o final porque a gente vai falar aqui sobre prazos, sobre documentos, sobre o processo, né? E o objetivo é o quê? É estar levando as principais etapas, os documentos, todo o processo como um todo, por quê? Para servir como um guia, né? Para quando você for conversar com o seu correspondente imobiliário, com o seu gerente, né? Ou procurar, precisar os documentos, já ter, digamos, um guia, já ter uma noção do que precisa, né? Para saber quais caminhos percorrer. Então, se você tiver interesse, né? Se inscreve no canal, curta o vídeo e compartilhe se achar interessante para alguém que precisar, beleza? Vamos para o vídeo. Então, dois pontos aqui antes de começar propriamente a questão do financiamento. O primeiro ponto esse é um vídeo um pouco mais longo, mas ele é um vídeo com algumas informações, digamos, mais técnicas. A gente recomenda ver por quê? Porque muitas vezes a compra de um imóvel é o negócio de uma vida de uma pessoa. Então não é um negócio para ser feito com pressa ou ser feito na dúvida em relação a alguma etapa, processo ou documento, né? Então recomendo realmente ver o vídeo, converse com um profissional, procure um correspondente imobiliário, procure de repente o gerente do seu banco, um corretor, alguém sempre que possa, quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você sinta que está travando, digamos, a etapa do processo, sempre a gente recomenda procurar digamos, uma assessoria ou uma pessoa especializada no assunto. O segundo ponto é que o financiamento imobiliário através do Banco Bradesco, ele é exatamente igual ao financiamento SFH da Caixa Econômica Federal. Por que a gente cita a Caixa Econômica Federal? Porque a Caixa Econômica, praticamente ela faz 70% dos financiamentos no Brasil, de imobiliário. Ela é praticamente sinônimo de financiamento, crédito imobiliário. Então, se você pensa financiar pelo Banco Bradesco, ele é exatamente o mesmo financiamento. Você pode usar FGTS, você pode amortizar antecipadamente, então pode ficar muito tranquilo quanto a isso. Para facilitar a questão das etapas do processo, a gente procurou definir todo o processo em 9 etapas, 9 fases, digamos assim. Para quê? Para que a gente divida isso em fatias e fique um entendimento mais simples, mais fácil de cada etapa. A primeira etapa de um financiamento imobiliário, ela é, logicamente, escolher, definir o tipo do imóvel, né? Você vai comprar uma casa, um apartamento, no centro, no bairro, né? Então, isso é o primeiro ponto. E, logicamente, também definir o valor a ser pago do imóvel, o valor a ser pago em recursos próprios e o valor que vai ser financiado. Carlos, como é que eu vejo isso? Como é que eu sei esses valores? Você pode pedir a simulação para o seu correspondente imobiliário, você pode falar com o seu gerente ou pode, inclusive, fazer a simulação no link que a gente deixa na descrição do vídeo, né? Você vai colocar as informações e ali você tem o valor que você vai dar de entrada, o valor que você vai financiar e o valor das parcelas. Se você optar pela forma de pagamento na tabela saque, a parcela ela começa num valor e ela vai decrescendo. Se você optar pela tabela price, ela começa num valor menor e ela praticamente fica estável até o final. Se você tem dúvida em qual tabela utilizar, saque ou price, nós temos um vídeo aqui no canal explicando quais critérios, digamos, e qual é mais interessante, né? Então a gente recomenda, se você tem essa dúvida também, pode ver o vídeo ali. E aqui a gente tem um ponto já que o Bradesco, cada banco opera de uma forma diferente na questão de financiamento imobiliário. O produto é em si o mesmo, mas cada banco tem algumas particularidades. E aqui o Bradesco opera tanto na tabela saque quanto na tabela price. Só que tem um detalhe, na tabela saque, a renda considerada para a operação é 30% da renda. E na tabela price, o banco considera 20% da renda. Então, isso na prática significa o quê? Imagina que a família tem uma renda familiar de R$ 5.000. Na tabela saque, ela pode comprometer o banco entende uma parcela de R$ 1.500. E na tabela price, ela pode comprometer até, digamos, uma parcela de R$ 1.000, que são os 20%. Isso é um critério do banco, né? Então é muito importante entender, se você optar por uma ou outra, tem que enquadrar dentro desse critério técnico do banco. Bom,
Você já definiu o imóvel, já sabe quanto vai pagar, digamos, estruturou a operação dentro da planilha, do orçamento familiar. O segundo passo agora é efetivamente entrar com o pedido de financiamento junto ao Banco Bradesco. E o que tem que ser feito nesse momento? É se dirigir até uma agência e efetuar a abertura da conta corrente. Ela pode ser feita pelo aplicativo também. E o Bradesco, você primeiro tem que abrir a conta, você efetiva, valida todos os documentos, né? Você leva todos os documentos necessários, a gente tem na descrição do vídeo também, mas sempre é importante conversar com o seu gerente, porque depende a situação profissional, é uma série de fatores ali, então sempre é importante conversar com o gerente para quê? Para efetuar a abertura da conta, ele vai cadastrar a renda de todos os compradores e isso vai servir de base para a operação, né? Então, porque aquela renda está cadastrada no sistema do banco, é a renda que será utilizada para servir como base no financiamento. Então, passada a segunda etapa, que é a abertura da conta, vamos para o terceiro ponto, que é efetivamente solicitar o financiamento imobiliário. Então, nessa etapa, o seu correspondente ou o gerente do banco, ele vai passar a lista dos documentos necessários para solicitar o financiamento imobiliário. No Banco Bradesco, providencia-se os documentos do comprador, do imóvel e do vendedor. Esses documentos eles vão ser utilizados para preenchimento de vários formulários e serão enviados para solicitar ao crédito. E aí, nessa etapa, o que acontece? Vindo o crédito aprovado, o processo segue automaticamente, ele já vai para a fase da engenharia. Em outros bancos, pode ser feita a solicitação do financiamento sem abertura da conta, mas você vai solicitar esses documentos depois. Então, no Bradesco, você já providencia esses documentos antes e já entrega tudo para o seu correspondente ou para o gerente do banco, e esses formulários serão preenchidos, assinados e enviados para a solicitação do crédito. Aprovando o crédito, já segue para a fase da engenharia. Outro ponto aqui, a questão da engenharia. A gente costuma dizer que, digamos, a aprovação do crédito é, digamos, o chute ao gol, né? Fazendo uma analogia aqui com o futebol. E a aprovação da engenharia, a gente entende que é efetivamente o gol no processo, tá? Por quê? Porque o imóvel, ele tem que ser validado pelo banco, o valor de mercado, as condições físicas, até para a segurança de todos, ele tem que ser validado pelo profissional designado pelo banco, um arquiteto, um engenheiro, que ele vai verificar as condições desse imóvel. Então a gente recomenda sempre, assim, ter muita cautela até finalizar, digamos, essa etapa da engenharia. Inclusive nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre a importância dessa etapa, tá? Então a gente recomenda realmente verificar ou ver o vídeo, né, para entender toda essa etapa também. A questão dos documentos é muito importante entender se você está fazendo o processo com o correspondente, com o seu gerente, né, ou diretamente, digamos, no aplicativo. Por quê? Porque o banco pode solicitar documentos complementares nessa etapa. Então é muito importante sempre manter o contato do seu correspondente, com o seu gerente, para entender se está, de repente, precisando de algum documento, algum documento complementar. Então é muito importante acompanhar essa etapa também. Então aqui foi enviados os documentos, o crédito foi aprovado. Como nós falamos, então essa é a quarta etapa do processo, que o processo ele segue automaticamente para a engenharia. O que acontece nessa etapa? Os documentos enviados, eles vão para análise jurídica, é o nome dessa etapa, né? E o banco ele vai analisar a questão da matrícula, que ela foi enviada, a matrícula completa, se existe algum ônus no imóvel, tanto do comprador, do vendedor, e vai ser designado um profissional que ele vai até o local para verificar as condições do imóvel, o valor de mercado e todos os detalhes, digamos, físicos da conservação. Para quê? Para entender que aquele imóvel ele condiz com as informações fornecidas e ele está em plenas condições de financiamento. Como a gente falou antes, frisando aqui novamente, é muito importante ter o de acordo do banco quanto às condições físicas e quanto às condições, o valor de mercado. Porque, por exemplo, você está comprando um imóvel de 300 mil, imagine, e com 20% de entrada. O imóvel 300 mil, você está financiando 260 mil. Bom, o quarto passo, como nós falamos, agora é a engenharia do imóvel. Essa é uma etapa muito importante, porque, como nós falamos antes e frisando aqui novamente, ela que vai definir se o processo de financiamento segue ou não. Por quê? O banco vai designar um profissional, um arquiteto, um engenheiro, para ir até o local e verificar as condições físicas do imóvel e também o valor de mercado.
Por quê? Isso é importante para a segurança das partes, né, para garantir que todo o processo siga sem problema nenhum. A questão do valor de mercado ela é muito importante porque imagina que você está comprando um imóvel no valor de 300 mil. Você está dando 20% de entrada, então o financiamento é 240 mil. Perfeito. Se o banco validar, né, como nós temos um vídeo aqui falando, se o banco entender que o valor de mercado é esse, perfeito. Mas se o banco entender que de repente o valor do imóvel não é 300 mil, é 250 mil, o que acontece? Vai reduzir o valor do financiamento. E isso pode isso vai mudar as condições da operação. E muitas vezes a pessoa talvez não dispõe daqueles recursos complementares para pagar o vendedor. Então a gente recomenda sempre, antes de efetivamente pagar sinais elevados de entrada ou assinar um contrato com cláusulas, digamos assim, com multas, se o negócio tiver que ser desfeito, é importante aguardar a fase da engenharia e a aprovação do banco. Passada a fase da engenharia, né, o banco, vamos entender que o banco deu de acordo, o imóvel está com condições físicas, em valor de mercado conforme as partes combinaram, tudo certo, né? Se foi utilizado lá atrás como entrada o valor do FGTS, nesse momento o banco ele vai solicitar o saque do FGTS. Então, digamos, a quinta etapa a gente entende como saque do FGTS. Esses formulários já foram enviados lá, né? Já foram enviados no início do processo, já foram enviados os extratos do FGTS e esse é um processo de banco para banco. O Banco Bradesco solicita a Caixa Econômica e faz todo o saque, digamos, interno dentro do sistema. Comprador, vendedor não precisam ter preocupação nenhuma quanto a isso. Passada a questão de saque FGTS, muitos imóveis que são negociados, eles estão financiados em outro banco. Essa é a fase que se chama do interveniente quitante, né? Então a gente pode entender como a sexta etapa e ela é um processo normal também, né? Imagine que a pessoa está financiando imóvel no Banco Bradesco e esse imóvel está financiado num outro banco. O que acontece? O Banco Bradesco vai solicitar as informações para o outro banco do saldo devedor daquele imóvel e vai solicitar um boleto a ser quitado, né? Então, quando for liberado, antes da liberação do valor do financiamento, o banco vai quitar esse boleto junto ao outro banco e o dinheiro, digamos, restante vai ser liberado ao vendedor. Também a título de informação, são formulários que já se houve, né, se o imóvel estava alienado, são formulários que já foram enviados no começo do processo e você não precisa, ter nenhuma preocupação quanto a isso, acompanhando sempre o processo, mas é um processo interno de banco para banco. A sétima etapa é a assinatura do contrato. As assinaturas do contrato do Banco Bradesco geralmente são efetuadas na agência. Por que a gente fala isso? Que muitas vezes o Banco Santander e o Banco Itaú permitem assinaturas no correspondente imobiliário. O Banco Bradesco e o Banco do Brasil, as assinaturas geralmente são feitas nas agências, salvo em condições de saúde de algum dos vendedores que não pode se locomover. Então, nesse momento, quando o seu correspondente avisar ou o seu gerente chamar para as assinaturas, é muito importante conferir todas as cláusulas do contrato. Ali você vai ver o valor das parcelas, você vai entender a data do vencimento, confira os dados dos compradores, dos vendedores, os dados do imóvel, né? Você, se é o vendedor, confira o número da conta corrente, os dados ali se estão corretos, né? E também, se não estiver, tudo pode ser corrigido através de um aditivo, através de complementos depois. Importante, sempre se for, isso já foi solicitado lá atrás, mas é muito importante a questão do estado civil. Logicamente, se a pessoa é casada, salvo se não for em separação total de bens, o processo tem que ser em nome do casal. Então, nessa fase das assinaturas, é um momento, digamos, praticamente de fechamento do negócio, né? Mas é muito importante conferir todas as cláusulas do contrato, né? E ler e qualquer dúvida questionar sempre. Oitavo passo, após a assinatura do contrato, é levar o contrato a registro, levar os documentos a registro, né? Então, nessa etapa é muito importante você, comprador, respondente, ou quem está fazendo o processo, conferir junto ao cartório de registros de imóvel da sua cidade, né, o registro de imóvel, o checklist dos documentos necessários. Porque apesar do processo de registro de imóvel ser um processo padrão, cada cartório possui um checklist diferente, mesmo numa mesma cidade, cartórios solicitam documentos diferentes. E por que é muito importante? Porque são prazos. Geralmente um processo ele dura 30 dias de registro.
talvez menos, talvez mais, depende da cidade, depende o registro, o fluxo do próprio ofício. Mas assim, é muito importante entregar o mais completo possível essa documentação. E aqui, novamente, procure um profissional se você tem dúvidas ou não tem tempo. Por quê? Porque quanto mais rápido você entregar o contrato para registro, mais rápido ele retorna registrado no nome do comprador, do vendedor, né? Ele já sai do nome do vendedor, e também o vendedor só vai receber quando esse contrato retornar ao banco. Então, é uma etapa muito importante. E assim, quando o contrato estiver no registro de imóveis, procure ligar de 10 ou 8 dias, depende da cidade, depende do prazo, procure se informar junto ao ofício como está a situação do processo. É muito comum os ofícios, os cartórios, eles informam sem problema nenhum. E a nona e última etapa, o que é? O pagamento ao vendedor. Quando o processo finalizar no ofício de registro de imóveis, né, provavelmente o ofício vai entrar em contato com o comprador, o vendedor, quem deixou o processo lá, retira-se todo o processo, a matrícula já em nome do comprador, o contrato registrado, e aí o processo está finalizado. Devolve-se ao banco, o banco encaminha para pagamento. De 3 a 4 dias úteis é feito o pagamento ao vendedor. Aqui fica-se com uma via do contrato no banco, uma fica no registro de imóveis e outra fica com o comprador, né? Ou pode ser que fique uma via com o vendedor também. Beleza, pessoal? Então, resumindo, né, um processo de financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco, esse processo todo entre a aprovação e a emissão do contrato, mais ou menos 30 dias, depois mais 30 dias do registro de imóveis e depois mais uns 10 dias entre até finalizar o pagamento. A gente recomenda sempre uma observação final quanto ao contrato de compra e venda, não assinar contratos com prazos muito justos, digamos assim. É preferível assinar um contrato dizendo que o processo leva 150 dias e o processo finaliza em 90, do que talvez assinar um contrato com um prazo de 90 dias e o processo se estenda mais. Então, obrigado por assistir o vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato com a gente tem o máximo prazer de estar respondendo todas as perguntas, né? E esperamos que tenha sido útil, beleza? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.